E vem conferir a crítica do filme Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem. E está chegando nos cinemas agora, na semana do lançamento desse vídeo, o filme Beetlejuice 2. Os Fantasmas Ainda se Divertem. E por causa do lançamento dessa continuação, eu achei que seria interessante trazer aqui para o canal a crítica do primeiro filme, Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem. Filme de 1988, e que eu acredito que eu tive uma experiência diferente com esse filme do que muita gente teve durante o seu lançamento. Porque ele foi um filme que já chamou muita atenção desde que ele lançou no cinema, principalmente por causa do diretor, que era o Tim Burton, que já era um diretor consagrado na época. E além disso, você tinha um elenco muito estrelado em mãos. Geena Davis, Catherine O'Hara, você também tem Michael Keaton, você tem a Winona Ryder, você tem Alec Baldwin, você tem um elenco de nomes muito fortes. Então a partir daí o filme já chamou a atenção. E depois disso aqui no Brasil, ele começou a fazer mais sucesso pela forma repetida que ele passava na TV, seja em Sessão da Tarde ou até em outros canais. Só que eu sou de 1997, então eu fui consumir o Beetlejuice mais velho, porque ele já não passava tanto na TV como ele passava nos anos 80 e 90. Então a partir daí a minha experiência com o filme foi diferente. Eu já tinha assistido ele algumas vezes, mas rever agora foi uma experiência até nova, posso dizer assim. Eu não lembrava de muita coisa do filme, e mais do que isso, eu não tive aquela experiência de rever várias vezes enquanto eu ia crescendo. Mas bom, como eu já mencionei, o filme tem um excelente diretor, que é o Tim Burton, que eu tenho uma opinião que é, quando dão menos dinheiro pro Tim Burton e falam para ele usar mais efeitos práticos, mais a imaginação para criar seus filmes, ele cria coisas fantásticas. Quando dão muito dinheiro, ele vai muito pro CGI e ele acaba até se perdendo muito nos filmes. E você vê que isso é um fator diferencial pro Beetlejuice hoje em dia. Claro, o filme tem CGI, mas você vê que pela falta de orçamento, o CGI não é dos melhores aqui. Mas o grande destaque não é o CGI, é os efeitos práticos que ele usa no filme. O CGI até passa sem perceber, por causa do tempo, por causa do dia, do ano que o filme foi lançado e porque não é usado o tempo todo. Agora aqui, a forma como eles criam aquela repartição para mostrar como é o mundo dos mortos, a parte como o Beetlejuice no final aparece e usam todos os recursos possíveis para poder criar aquele cenário, fazem com que o filme tenha um charme e um carinho que funciona até hoje. Muito filme mais recente do que Beetlejuice, hoje em dia, está velho e impossível de assistir pela quantidade absurda de CGI que eles usam mal feito. Aqui, o filme envelheceu em alguns pontos, mas mesmo assim, você vê que em questão de efeitos práticos e como usam aquilo, funciona muito bem. Desde quando a família de fantasma entra dentro da maquete para conversar com o Beetlejuice, ou a cena final, ou a cena da repartição que eu já mencionei, são cenas que mantêm um charme. E mantém um charme, funcionam bem muito por causa da pessoa que está por trás da parte técnica do filme, da produção, que seria o Tim Burton, que além de roteirista e diretor, também é produtor. E você vê que a visão do Tim Burton é muito importante para fazer com que Beetlejuice funcione, porque ele é um diretor fora da casinha, mas mais do que isso, ele é um diretor que tenta ser inventivo nas histórias que ele traz para o cinema. E isso é desde sempre. Eu gosto muito de como ele tenta trazer uma linguagem gótica e ao mesmo tempo de terror para os seus filmes. E Beetlejuice é isso. Ele consegue trazer uma linguagem muito interessante e muito criativa para fazer com que esse universo seja vivo e rico. Tanto que quando você termina Beetlejuice, você pensa, eu queria ficar mais naquele mundo ali para saber mais do que o Tim Burton poderia fazer. Não ficar no mundo de Beetlejuice por ficar. Não, eu quero ficar nesse mundo, mas com a visão do Tim Burton, para poder ver mais do que ele pode trazer pra gente aqui. Porque você vê o quanto que ele é criativo e inventivo, tratando inclusive de assuntos pesados e fortes de uma maneira até cômica. Eu gosto de como ele brinca com o trágico, com o terror e com o gótico de uma maneira cômica. E não é só nesse filme. Alguns ele cai mais pro lado pro terror. Mas no Beetlejuice tem algo até um pouco leve, onde ele faz com que assuntos pesados se tornem leves em certo ponto. Se tornem até divertidos e legais de se assistir. Tanto que foi o que eu falei. Você termina o filme pensando... É um filme da Sessão da Tarde. E você termina o filme pensando como é divertido, como é legal e como é gostoso assistir. Porque o Tim Burton sabe mesclar muito bem um terror, um horror e um gore misturado junto com muito de uma comédia e um alívio cômico em certo ponto, que faz com que tudo fique mais suave. Tanto que é um filme que crianças de várias gerações assistiram e cresceram assistindo, exatamente porque ele traz esse tom e esse tom funciona bem. Inclusive eu gosto muito da primeira parte do filme. A primeira parte do filme, obviamente, não tem o Beetlejuice, mas a forma como o Tim Burton introduz de forma leve e calma todo o universo me agrada bastante, porque o Tim Burton ele poderia cair naquela mesmice de vamos colocar o Beetlejuice, que é a grande alma do filme,
para brilhar o filme inteiro. Mas isso poderia, primeiro, cansar o personagem e, mais do que isso, poderia deixar um filme chato. Aqui não. Aqui ele não perde, ele gasta seu tempo apresentando o que é cada coisa, o que é o manual, como funciona o mundo dos mortos, como funciona cada personagem, a nova família que está entrando. Esse começo que para muita gente pode hoje em dia não funcionar tão bem, para achar que é um começo mais lento, para mim funciona, porque essa tranquilidade e essa calma que o Tim Burton usa para apresentar, explorar e desenvolver seu universo faz com que Beetlejuice seja um filme que saiba trabalhar tudo muito bem, desde o manual dos mortos a cada cenário e, de novo, efeitos práticos que ajudam muito a manter tudo aquilo vivo. Tanto que o filme se passa quase ele inteiro numa casa, sem ser quando eles vão para o mundo dos mortos, e mesmo assim você consegue ficar investido e preso naquela história. Então eu gosto do começo, como eu falei, com o elenco estrelado tudo fica mais fácil por personagens carismáticos. Desde a Winona Ryder, que consegue, por exemplo, trazer um vigor e uma ideia boa para uma personagem que ama a morte. É até interessante pensar nisso, até sua família, com atores, como eu já falei, Catherine O'Hara, e também você tem a Geena Davis e também o Alec Baldwin fazendo fantasmas, que é muito legal a dinâmica entre eles. E quando o filme entra no Beetlejuice, quando o Michael Keaton entra em filme, aí ele brilha de vez. Ele é alguém que consegue dar alma pro filme, diversão e carisma. Eu acho que o filme ele se perde em alguns pontos, como eu falei. O começo, por exemplo, ele é um pouquinho mais demorado para engrenar do que poderia ser. Isso é uma verdade. Eu também acho que em alguns pontos o filme poderia explorar um pouco mais o mundo dos mortos, algo que ele não faz tão bem. Outra coisa que eu acho que poderia ser é que o Beetlejuice, quando ele entra em cena, tentam colocar algumas discussões que eu acho que tira um pouco o personagem de tela. E sim, o Beetlejuice faz um pouco de falta. Acho que o filme poderia ser um pouco menor e dar um pouquinho mais de espaço pra ele. Como eu falei, poderia não ter o filme inteiro, mas poderia ter um pouquinho mais. E quando ele aparece, você sempre quer ver ele de volta e parece que demora pra ele voltar. O final também é um pouco decepcionante. Mas de modo geral, como eu falei, é um filme bom, divertido, criativo, que tecnicamente em relação à direção funciona bem, em relação à narrativa funciona bem, um universo rico, com um excelente personagem como Beetlejuice, tendo uma atuação incrível como é do Michael Keaton, que me deixa mais ansioso para ver a sequência, porque revendo esse filme, eu tinha esquecido o quão divertido ele é. Concluindo, Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem, é um filme que continua funcionando muito bem hoje em dia, com um ótimo elenco, com uma direção muito boa e uma trilha sonora muito boa. É um filme que continua funcionando bem e sendo divertido mesmo para novas gerações. É um filme que erra bastante alguns pontos, mas de modo geral, com certeza vale seu tempo. E por isso que eu fecho o filme Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem? Você gosta ou não? Qual foi sua primeira experiência com o filme? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.